Olá, pessoal, a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Deixa eu colocar esse paninho aqui, porque às vezes fica dando um lancezinho na live e eu não quero mais que fique dando esse... Fica aparecendo minhas pernas. Gente, boa noite, né? Podemos chamar assim já de boa noite, né? Ao Senhor todo reconhecimento da sua soberania. Gratidão, Senhor. Apresentamos nossas vidas ao Senhor, conforme está na tua palavra. Através das nossos pedidos, súplicas, não estejamos preocupados com coisa alguma, mas apresentar diante de Deus, confiar nele. E ele traz solução, ele age e peleja a nossa causa e traz resultado, traz solução, e é isso que precisamos. A palavra dele relata assim. Vamos ler Mateus 7:7. Jesus encoraja a oração. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que recebe, que pede, recebe, e que busca, encontra. E a que bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra, uma serpente? Ora, se vocês que são maus, ele quer dizer o ser humano, né? Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o nosso Pai Celestial, Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo aquilo que vos quereis que vos façam, façam a eles também. Quer dizer aqui, porque esta é a lei e os profetas. Ele quer dizer, amados, que a gente deve, em muitas situações da vida... Hoje eu até postei, não sei se foi hoje ou foi ontem, na minha rede social. Eu coloquei assim no Facebook. Se as pessoas no mundo tivessem mais empatia, o que quer dizer isso? Se colocar no lugar do outro, com algumas situações das nossas vidas, se fosse comigo isso, se fosse comigo essa situação, gente, não tem coisa melhor. O próprio Deus, tô vendo um cabelinho aqui arrepiado. O próprio Deus, ele disse, ele relatou através dos seus servos, inspirado o servo pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Façam os outros, Mateus, que eu acabei de ler, Mateus 7:12. Aquilo que vocês querem que eles vos façam, façam vocês a eles também. Ou seja, se posicione no lugar do seu próximo. Tem uma passagem bíblica que diz assim, que tem muitas pessoas que acusam o outro, e muitas das vezes, outras vezes não, mas tem vezes que o erro está nele, e ele fica apontando o dedo para o olho do próximo, do semelhante. Aí o Senhor diz assim, tire primeiro a trave do teu olho, para que tu possa ver o argueiro no olho do teu vizinho, do teu próximo. Ou seja, ele reconhece o erro do outro, mas não reconhece que ele, muitas das vezes, ele falha, né? Ele está errado e fica apontando o erro para o outro. Então é assim, gente, a vida aqui nessa terra, Deus nos ensina, que é para quê? Qual é a finalidade? É que a gente possa viver uma vida de amor, de tranquilidade, de comunhão, não é? De harmonia mesmo, de paz, não é? Que a pessoa tenha consideração pelo outro, sinta a dor do outro. Tem um versículo que até li hoje, o Espírito Santo me deu para ler, Tiago 4:17. Se está no teu poder, estando no teu poder fazer o bem e não faz, esse peca. Então o Senhor não quer que ninguém faça o mal, né? Não seja desrespeitoso, não seja negligente.
O que é que o senhor... Aí diz assim, ah, é muito fácil a pessoa falar, mas o dia a dia, ficar na teoria. Gente, a teoria, ela foi também usada para... A Bíblia, ela é teórica também nisso. Ela coloca tudo por escrito para a gente se espelhar nela. Para quê? Para ter uma vida melhor, para ter êxito nas coisas, né? Pelo menos a intenção é essa, que a gente seja bem sucedido, que a gente tenha um bom casamento, que a gente crie nossos filhos na presença de Deus, né? Pode até algum se desviar, pode algum não dar tanta importância, né? Tem outro que dá mais a importância, tem mais temor a Deus, mas a intenção é que nós tenhamos uma vida de prosperidade, de saúde. Por quê? Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que peleja por nós. Ele entregou a sua vida, a sua própria vida. Ele mesmo diz, há amor maior que esse, de dar sua própria vida pelo seu amigo, ele chama amigos, né? Com isso ele nos ensina. Eu estava lendo aqui, amados, e Deus me usou, como ele sempre, ele fica me, não é incomodando, ele fica na minha mente. Faça agora desse tema. Aí eu sou obediente, vou e faço. Ele me deu sobre o casamento. Porque ele me deu, usou uma situação X, para que ele chegasse a esse ponto, não é? Ele usou uma situação que, graças a Deus, o meu trabalho está sendo visto e já estão me indicando, um indica, ó, fala com ela é boa nisso, para dar orientação, conselho. Mas Jesus já tinha me dito que eu tenho um ministério de aconselhamento. O Espírito Santo já tinha me revelado. Aí ele diz assim, aquele casal ali, ó, tá precisando ouvir a palavra. Dê lá, vá, fale. Então eu pesquisei aqui sobre o casamento. Eu vou ler para vocês. Agora ele tá me lembrando aqui também, tem uma passagem bíblica que eu preciso ler aqui também. Então, gente, é sempre bom a pessoa se colocar no lugar do outro. Porque assim você vai sentir na sua pele. Você vai sentir na sua pele. Se fosse comigo, como eu agiria nessa situação? Ia doer muito, como está doendo nele? Ia doer tanto como está doendo em mim? Eu vou saber se está doendo tanto nele, porque em mim está doendo, em mim doeu. Então as pessoas teriam mais cuidado, sabe? De forma que vai agir para com o outro. Deixa eu ver aqui onde foi que eu vi. É que assim, o Senhor disse que sobre o casamento não é bom que o homem viva só. Ele disse, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. E tem também a passagem bíblica que, eu acho que é no 4, deixa eu ver aqui, que está relatado na Bíblia assim, que é melhor ser 2 do que 1, que quando um cair, aqui, melhor é serem 2, está em Eclesiastes 3, 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Esse cair, o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, ou seja, se esquentarão, né? Mas um só, como se aquentará.
Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão, oh, coisa linda, o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente, né? Tão depressa. Qual é o cordão de 3 dobras? É o Senhor, o esposo e a esposa. Esse é o cordão de 3 dobras. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Ele já entrando, né? Já falou o principal aqui. Então, vamos lá. Eu escrevo, viu, gente? Eu vou com a mão doendo. O casamento na Bíblia é considerado uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher, estabelecida por Deus para ser uma união vitalícia. O que é vitalícia? Para a vida toda, né? Até que a morte se separe, como o padre ou o pastor faz a cerimônia do casamento. De acordo, é uma união vitalícia, de acordo com os versículos de Gênesis 2, 24. Os principais pilares dessa instituição incluem deixar e unir-se. Para que a nova família seja prioridade, é necessário deixar pai e mãe e unir-se ao cônjuge, tornando-se ambos uma só carne. Isso não é figura somente aqui em teoria, não. É na prática mesmo. Só que, quando diz deixar seu pai e sua mãe, outro dia até falei, estava falando com a minha nora e para o meu filho, não é abandonar os pais, entendeu? Não é abandonar. De jeito nenhum, porque se for falar isso para ela abandonar a família dela, ela não abandona, mora no mesmo prédio, vê todo dia. E eu digo a ele, quando ele demora a vir aqui, eu disse, meu filho, esqueceu, é filho de chocadeira? Tá lembrado de mim, não? Não, mamãe, que eu tava fazendo não sei o quê. Então, assim, deixará, é porque, assim, é uma vida a dois, tem as suas atividades, a gente sabe, né? Tem o seu momento íntimo, tem o seu momento com a família, com os filhos. Tudo bem. Só que, assim, não é uniciar e será uma só carne, não é abandonar pai e mãe. Não é abandonar. Abandonar já é outra, já é coisa da cabeça do ser humano. Deus não mandou abandonar. Então, indissolubilidade. Jesus reforçou que a união é permanente, declarando, portanto, o que Deus uniu, né, que o homem não separe. Mateus 19:6. Propósito espiritual. O casamento reflete o amor de Cristo pela igreja. Os maridos são chamados a amar suas respectivas esposas sacrificialmente e as esposas a respeitar e honrar seus maridos. Está em Éfesos, capítulo 5, versículo 22 ao 27. Fidelidade, pureza, o leito conjugal deve ser honrado e a fidelidade é exigida a ambas as partes, sendo o divórcio desencorajado, exceto em situações específicas, citadas nos textos sagrados, Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Vamos ver aqui. Esse óculos é horrível. Às vezes eu fico... Já tá chegando aqui. Chegou, tá vendo? 13, versículo... Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Tá vendo? Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Bem como o leito conjugal, sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Entendeu? Ou seja, tem que ter fidelidade. Então, onde é que nós estávamos? Gostaria de explorar algum ponto específico como versículo bíblico sobre o amor e respeito.
o que a Bíblia diz sobre o propósito do casamento. Isso aqui é se eu quisesse ver mais alguma coisa, orientações sobre a resolução de conflitos, casamento. O casamento é um conceito eterno, é um conceito, um relacionamento amoroso, íntimo e abnegado entre o homem e a mulher, que dura por toda a eternidade. Um relacionamento de amor, aqui já falou, baseado em Éfesos 5, 25, e diz: ensinai as moças a amarem seus maridos. Tito 2, 4, o amor no casamento pode ser mais profundo, altruísta do que qualquer outro relacionamento. É dar o exemplo, né, que Deus, ele deu a sua própria vida. Não existe amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. É esse tipo de amor que Jesus espera de seus seguidores. É a virtude da qual os casais mais precisam. Gente, a gente diz assim, é exagero, mas não é exagero não. Se o casal realmente tiver respeito mútuo e tem preocupação. Gente, olha, eu sei que existe a tarefa do homem. Eu vou entrar aqui numa parte prática, tá certo? Uma parte prática. Não tá aqui em teoria, não. Eu, como experiência própria, e também já vi várias palestras, porque eu sou uma pessoa que Deus me capacitou, graças a Deus. Eu já fui para muitas palestras de casamento, né? Até por uma